Salve, seus fazedores de jogos, eu sei que você está ansioso aí pra animar o seu Goku em pixel art, mas eu preciso dar alguns recadinhos bem importantes e bem rápidos sobre essa aula. Eu planejei essa aula completinha pra vocês e dei o máximo de dicas, macetes e técnicas pra vocês animarem as pixel arts de vocês. Mas tem um detalhe, como esse vídeo vai ser assistido por diversas pessoas e muitas de níveis diferentes na pixel art, eu precisei nivelar essa aula aqui pra que todos possam assistir ela até o final. E como vocês podem observar, esse vídeo está todo recortado em capítulos, e os dois primeiros capítulos são extremamente importantes, principalmente para você que é iniciante, então eu recomendo demais que você não pule esses dois primeiros capítulos. No primeiro capítulo, baixando o LibreSprite, eu mostro como você pode baixar um software que é praticamente idêntico ao que vai ser usado aqui nessa aula, e ele é totalmente de graça. E eu recomendo para você que criou sua pixel art do Goku em um programa que não te permite fazer nem camadas e nem animações, eu recomendo demais que vocês baixem esse programa para você conseguir fazer essa aula. Se o seu programa não tem esses dois detalhes, você não vai conseguir animar a sua pixel art. E no segundo capítulo, dicas importantes, eu mostro brevemente as principais ferramentas, atalhos e como criar animações e camadas nesse programa que você vai baixar agora. Então ao longo desse tutorial eu vou criar algumas camadas, eu vou fazer algumas animações, e isso é referente aos atalhos do programa mesmo, onde eu cliquei para criar a camada, para renomear essa camada, para fazer a animação. Então você pode voltar nessa parte, dicas importantes para saber como que eu fiz tal detalhe ali. Mas caso você já tenha alguma experiência, você pode pular diretamente ali para a parte dos capítulos, onde eu já inicio o tutorial em si dessa aula. Então é isso, galera, bora meter a mão na massa. Baixando o LibreSprite. Então vamos lá, galera, primeiramente vem aqui no Google, escreve LibreSprite aqui no seu navegador, que ele já vai aparecer aqui, ó, LibreSprite. A gente vai acessar a página deles aqui, ó, e você pode vir nessa opção aqui, ó, GitHub, ó, essa parte do Git. E aí o que você vai fazer? Você vai descer aqui embaixo, ó, pode ir descendo, aí nessa opção aqui, ó, download, tá vendo? Vai ter uma opção download, você vem nessa opçãozinha aqui em azul e ele vai abrir essa página. Aqui a gente pode fazer o download do instalador. Então aqui tem uma versão para Android, Linux, macOS, Windows. Então no nosso caso, a gente vai baixar esse aqui, ó, LibreSprite Windows, né? No meu caso aqui, mas se você estiver usando outra opção, escolhe a opção aqui. É só clicar aqui, ele já vai iniciar o download, ó, tá vendo? Então aqui, ó, você pode vir até nessa opçãozinha aqui, ó, que tem uma pastinha, que ele já vai abrir direto na pasta onde foi o seu instalador. Aí no caso, ó, ele redirecionou aqui para essa pasta, para a pasta de download. Então eu vou arrastar aqui para essa outra pasta aqui só para poder extrair. E aqui nós vamos extrair aqui, ó. Ele vai vir esse monte de arquivos aqui. E aqui é bem tranquilo, ó. É só você procurar esse desenho aqui com a carinha de feliz, que é o aplicativo. Só você dar 2 cliques e ele já vai abrir para você o LibreSprite com esse layout aqui ou um layout parecido com esse. E aqui é o seguinte, galera, se você fez o desenho do Goku em um outro aplicativo, você vai precisar exportar esse desenho em PNG. Então vai lá na parte de exportação do programa que você fez o seu desenho, e aí você exporta em formato PNG. E aí quando você tiver exportado, você grava bem onde você salvou esse desenho, né, que ele vai sair lá em formato PNG. Não precisa reescalar nem nada, exporta ele no tamanho normal, beleza? Porque se você escalar ele, ele vai ficar muito grande o desenho, então vai ficar complicado para você depois. Então exporta ele no tamanho normal, 64 por 64, que eu acredito que é o que todo mundo fez, o padrão, né, que foi o que eu passei. E aí você vem nessa opçãozinha aqui, ó, Open File. E aí aqui você vai procurar dentro das pastas do seu computador, ó, igual aqui abriu na minha pastas documentos. No meu caso, eu vou ter uma imagem, eu salvei uma imagem do Goku em PNG lá na área de trabalho. Então eu vou subir aqui as pastas, ó, e eu vou procurar aqui área de trabalho, tá vendo? Área de trabalho, e aqui, ó, eu já tenho o meu Goku. E aí eu importei ele, ó. Então, a partir daqui já vai ficar tranquilo de você seguir o restante da aula que eu vou começar agora, né? Que a gente vai fazer a parte ali da animação desse Goku aqui, perfeito? E último detalhe, que eu tinha exportado essa imagem aqui bem maior para poder compartilhar ela nas redes sociais, né? Porque a imagem padrão era de 64 por 64. E aqui, ó, embaixo, se vocês reparar, ó, bem aqui, ó,
tá com 640 por 640, ou seja, eu aumentei 10 vezes a escala desse desenho. Mas pra gente animar nessa escala muito grande vai ficar difícil. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou reescalonar essa imagem aqui. E aí, como eu sei que eu aumentei em 10 vezes a escala, vai ficar bem fácil aqui pra mim, beleza? Então eu vou vir aqui na opção Sprite, nessa opção aqui, ó, Sprite Size, e aqui ele tá em 640 por 640, né? Eu vou vir nessa parte da porcentagem e vou reduzir ela em 10%. Então vai ficar 64 por 64. Olha, já diminuiu bastante aqui o nosso desenho. E agora sim, eu tô com o tamanho normal aqui do meu Goku, ó. Agora vai ficar bem mais fácil aí da gente seguir o restante da aula aí, beleza? Então já fica aqui a dica, não exporta o seu desenho do outro programa com escalonando ele, aumentando em 2 vezes, 4 vezes. Não faz isso, deixa no padrão normal, 64 por 64. Mas, caso você tenha feito isso, é só você ir ali naquela opção que eu mostrei agora e você reescalonar de volta, né? Trazer ele pro tamanho padrão, que era 64 por 64, beleza? Então vamos seguir aí, galera, com o restante do vídeo. Dicas importantes. Presta bastante atenção, principalmente se você nunca mexeu com a Zeprite, enfim, que eu vou explicar bastante detalhes aqui que a gente vai usar ao longo desse tutorial aqui, perfeito? Então, primeiramente, aqui nós vamos precisar trabalhar com a animação, beleza? Então, no seu programa aqui, ó, tem que estar ativado essa barrinha aqui que você pode ajustar ela aqui e tal, beleza? Então, para ativar ela aqui do ladinho, ó, tem essa opçãozinha aqui, ó, Hide Timeline. Então, você clicando aqui, você ativa e desativa ela. Se por um acaso não tiver esse botãozinho aqui no seu programa, outra forma de você ativar essa timeline é aqui em cima nas opções. Se você tá usando o LibreSprite, que é diferente um pouco do Zeprite, pode ser que essa opção vai estar em um local diferente, mas ainda assim vai ter essa opção aqui no seu programa, beleza? Então presta atenção e procura essa opção aqui, ó, Timeline, ou talvez usando o atalho Tab aqui, ó, a tecla Tab. Então você vindo nessa opção, você ativa também, beleza? Então tem essas formas aqui de você ativar essa timeline, que vai ser extremamente importante pra gente seguir na aula aqui. Outro detalhe, eu vou falar muito a palavra frame. O que é um frame? Frame, galera, é a imagem. Essa imagem aqui é um frame. Essa aqui, ó, é outro frame. Essa daqui é outro frame. Então, cada imagem da nossa animação, da nossa linha de animação é um frame. Outra coisa muito importante que a gente vai falar aqui também são as layers. Aqui tá vendo que eu tenho essa layer 2, é onde está o nosso desenho, mas eu posso criar mais layers. O que seriam layers? Seriam tipo camadas. Se eu usar o atalho Shift N, eu vou criar uma nova layer. Tá vendo que eu criei uma layer 3 aqui, ó, acima dessa layer. Então nessa layer aqui funciona mais ou menos assim, eu posso rabiscar, fazer o que eu quiser. Tá vendo que eu tô nessa layer de cima? Eu posso fazer o que eu quiser aqui que não vai afetar a layer de baixo. Inclusive eu posso até apagar essa layer aqui, ó, que ela não vai afetar a layer de baixo. Perfeito? Então, para animação, o uso das layers é extremamente importante. Então aqui, ó, tá vendo que eu fiz um monte de rabisco e não afetou a layer de baixo. Agora, se eu clicar na layer de baixo, ó, selecionei a layer de baixo e fazer esses rabiscos aqui, agora eu afetei o meu desenho. Então toma muito cuidado com a layer que você tá trabalhando. Sempre que você for fazer um desenho, observa bem aqui, ó, inclusive fica até azulzinho, né? Observa bem a layer que você tá selecionando para você não fazer o seu desenho na layer errada. Aqui no caso eu vou ter que desfazer. Então para desfazer, ó, eu posso usar o atalho Ctrl Z, que eu acabei fazendo uma cagada aqui, né? Ou vir aqui nesse Edit. Aqui no Edit você vai encontrar vários atalhos. Então aqui, por exemplo, ó, esse Undo aqui quer dizer que eu vou desfazer o que eu fiz. Então é a mesma coisa do Ctrl Z, ó. Desfiz o meu rabisco aqui e se eu apertar de novo Ctrl Z eu vou desfazer aquele outro rabisco. Repara que essa layer de baixo aqui tá cheia de bolinha e essa de cima aqui não tem bolinha nenhuma, como se estivesse vazia. E é exatamente isso. Essa que tem as bolinhas aqui é onde está o nosso desenho. Então é aquela camada que a gente tem o desenho. E essa de cima aqui é a que não tem nada, ó. Não tem desenho nenhum aqui. Então, aonde não tem essa bolinha, quer dizer que não tem desenho, tá certo? Então presta bastante atenção nesse detalhe. Outro detalhe importante, a gente vai precisar renomear essas layers em algum momento. E aí para renomear ela é só eu dar 2 cliques aqui com o nosso mouse. Ele já vai abrir essa telinha e eu posso colocar aqui, ó, um número ou camada 1, por exemplo. Posso escrever aqui e assim por diante. Então isso aqui vai ser muito importante pra gente saber em qual camada a gente está trabalhando, perfeito? Ao longo do nosso desenho a gente vai fazer muito isso. Então para isso você pode vir no seu teclado e usar o Alt N, que ele vai duplicar o último frame. Então tá vendo que o meu frame 10 e o 11 tá idêntico? Os dois estão idênticos, por quê? Porque eu dupliquei.
né? Eu vou excluir esse 11, ou você pode vir nessa opção aqui, ó. Se o seu atalho não estiver funcionando, vem nessa opçãozinha frame aqui em cima e new frame, ó. Duplicou o frame também. E aqui do lado tem as ferramentas, então aqui vai ter o laço, que a gente vai precisar para recortar aqui o nosso desenho, tem o pincel, enfim, aqui já é mais padrãozinho. Então, e um último detalhe muito importante, como nós vamos trabalhar com animações, nós vamos trabalhar com diversas camadas diferentes. Então, você vai poder ajustar aqui, aumentar para ver certinho a camada que você está trabalhando, mas é o seguinte, ó. Em certos momentos eu vou precisar recortar aqui o desenho. Então, por exemplo, eu quero recortar essa cabeça aqui, ó. Eu vou fazer um laço, né? Eu peguei aqui a ferramenta do laço e eu quero recortar essa parte do meu desenho. Eu preciso estar selecionado aqui, ó, com esse frame exato, ó, no frame 10, nessa camada aqui exata que tem o meu desenho base, tá certo? Senão eu não vou conseguir recortar, ó. Tá vendo que aqui apareceu pra mim, ó, cut, a opção de recortar. Tem o copy, né, pra você copiar. Enfim, tem pra você passar o que você copiou, para você deletar. Então apareceu as opções. Agora se eu selecionar o de cima aqui, ó, não vai permitir eu recortar e nem fazer o que eu quero aqui. Então presta bastante atenção que às vezes você vai querer recortar ou vai querer alterar o seu desenho, mas você tá trabalhando na camada errada. Então, ó, Ctrl X, ó, não tá acontecendo nada, eu não tô conseguindo copiar. Agora se eu clicar no de baixo, ó, vou dar o Ctrl X, agora sim eu recortei. E aí para você passar essa cabeça para uma outra camada, você vai ter que selecionar a camada de cima. Então eu selecionei a camada de cima e agora eu vou dar um Ctrl V. E com isso eu dividi o meu desenho, tá vendo? Ó, então desliguei a parte da cabeça dele aqui, desliguei a parte do rosto, do corpo dele aqui, tá certo? Então, e outro detalhe, na hora que você for detalhar esse desenho, e a gente vai precisar fazer muito isso, eu quero detalhar a cabeça. Então eu fiz um corte aqui bem grotesco da cabeça, ó, mas ficou aqui faltando detalhes e tudo mais. Eu preciso selecionar esse frame exato aqui e aí eu vou vir aqui com a borracha e vou fazer os ajustes que eu quero fazer nesse desenho, tá? Então presta bastante atenção aqui, ó, nessa parte que a gente vai usar demais, ó. Eu quero vou ter que refazer aqui, ajustar o desenho dele pra ficar bem certinho, ó, a cabeça dele aqui. Pronto, ó, agora ficou certo, só que agora ficou a parte de baixo aqui, como eu recortei, ficou zoada, né? Então eu vou desligar a parte da cabeça aqui pra não atrapalhar. E aí eu vou refazer essa parte aqui de baixo. Então eu tenho que clicar na parte de baixo, ó, tá vendo que não permite eu desenhar, ó? Porque eu tô na camada errada e ela tá desligada ainda por cima. Então tá com esse... aqui, ó, não consigo fazer nada. Então eu tenho que selecionar a camada de baixo, ela precisa estar ligada, né? E aí eu venho aqui e refaço o meu desenho. Ah, eu preciso ajustar esse pedacinho aqui, ó. Eu venho aqui e faço já os ajustes que eu quero fazer pra deixar bonitinho. E aí eu vou ajustando aqui, ó. Vou ligando a cabeça aqui pra ver como é que tá ficando e tal, enfim. E a última dica é como você vai criar as animações. Então aqui, ó, eu tenho meu frame 10 que eu mexi todo nele aqui, né? Então o que eu vou fazer com esse frame 10 aqui? Eu vou duplicar ele várias vezes, ó. E digamos que todas essas partes aqui, ó, são animações. O que eu posso fazer? Eu vou clicar no frame 10, vou segurar o shift do meu teclado e vou clicar aqui, ó, no frame 15. Ele selecionou todos esses frames aqui. O que eu vou fazer agora? Eu vou clicar com o botão direito e vai aparecer algumas opções aqui, ó. E eu vou colocar uma new tag. E essa tag aqui vai ser, por exemplo... Então tá aqui, ó, Goku animado. Aí nesse primeiro frame eu vou pegar aqui só a cabeça dele aqui e vou colocar aqui na frente, aqui em cima, por exemplo. Aí no próximo frame ele já tá com a cabeça aqui, ó. Aí no próximo frame ele tá com a cabeça mais ou menos aqui. No próximo... Então, olha só, eu criei uma animação aqui pra cabeça do Goku, ó. Então assim a gente vai fazer uma animação, perfeito? Então você seleciona um espaço aqui e aí você coloca essa tag aqui que ele vai permitir você rodar em loop esse processo. Para você parar é só você vir no stop aqui, tá certo? E aí clicando com o botão direito aqui, ó, você tem algumas opções, ó, tá vendo? Deixa mais ou menos essa opção padrão aqui. Se você selecionar essa opção Play Once, ele vai dar o play apenas uma vez em todos os frames e vai parar. Se você selecionar essa opção aqui, ó, Play All Tags, ele vai passar todas as animações e vai ignorar essa tag aqui, ó, que é da nossa animação. Então ele vai passar todos os frames, ó, tá vendo? Ele vai ficar passando todos os frames uma vez e vai parar. Agora se você selecionar essa opção aqui, ó, eu vou tirar esse Play Once pra ele ficar em loop, né? Eu vou tirar ela, vou tirar essa parte aqui, ó, Play Tags, e agora ele vai ficar em loop aqui, ó, na nossa tag. Tá vendo? Assim, se eu clicar fora aqui, ele vai passar, ó,
porque ele não tem uma tag aqui selecionada. Agora, se eu clicar dentro da tag, ele vai ficar animando aqui e assim fica mais fácil a gente ver como que tá ficando a nossa animação. Então é isso, para trabalhar com animações, essas aqui são as principais dicas para você que é iniciante e nunca mexeu com esse programa, perfeito? Então com essas dicas aqui, você vai conseguir seguir o restante do tutorial, beleza? E se você tiver alguma dúvida, como é que adiciona uma nova layer? Como que eu vou adicionar um novo frame? Como que eu vou criar uma tag de animação aqui? Você volta aqui no começo da aula e tira essas dúvidas aqui que eu mostrei certinho, tudo que você vai precisar. Qualquer coisa também deixa aí nos comentários que a gente vai se ajudando aí, beleza? Dito isso, bora meter a mão na massa e animar logo o nosso Goku. Preparando o desenho. O primeiro passo é preparar o nosso desenho para ser animado. E a dica é sempre usar a arte com menos detalhes possível para facilitar a animação dela. Quando vamos animar um personagem, a forma mais prática de se animar é com um desenho sem muito detalhe. Muitas vezes usamos até mesmo cores diferentes para cada membro do corpo, como nesse exemplo que está aparecendo aqui para vocês. Assim fica muito mais fácil de corrigir o movimento, apagar e refazer sem se preocupar inicialmente com os detalhes. E somente depois que criamos toda a animação e garantimos que ela está com uma animação bem fluida é que nós vamos para a parte do detalhamento da pixel art. Porém, nesse tutorial aqui, eu vou pular essa etapa para não demorar tanto assim nesse vídeo e para facilitar o processo de finalização lá na frente. Mas eu vou pedir para vocês duplicarem o frame que tem o nosso Goku finalizado, ou seja, essa sua pixel art do Goku que você já fez na aula passada. Então faça uma cópia para você não perder a imagem original, pois nós vamos precisar dela lá na frente para referência lá no final do processo de animação. E agora nessa cópia que você acabou de criar, retire todos os detalhes de luz e sombra que foram aplicadas na aula anterior. Deixe o Goku apenas com as cores base mesmo. No meu caso eu vou utilizar esse frame número 8 aqui para fazer essa animação. Esse frame que tem a outline toda preta. Se você fez o Goku com a outline colorida, use ela no lugar dessa outline preta, pois lá na frente, na fase de finalização, eu vou ter que refazer a outline colorida. Então se você já usar ela, vai ganhar tempo depois. Apenas deixe as cores lisas nessa etapa mesmo que já vai ser o suficiente. Agora que você já selecionou a imagem que vai usar, precisamos separar os membros do corpo de Goku em camadas diferentes para facilitar a nossa animação. Comece pela cabeça. Use a ferramenta de recorte chamada laço e recorte somente a cabeça do personagem. E você precisa criar uma nova camada. Coloque o nome dessa layer de cabeça para identificar ela e colhe a cabeça nessa camada. Agora, galera, precisamos ajustar as partes recortadas da pixel art, pois na hora de recortar sempre ficam uns pixels faltando ou bagunçados. Então vai na camada da cabeça e ajusta ela para ficar bem certinho. E na camada do tronco também faça esse ajuste. Se possível, desenhe no seu tronco a parte que fica atrás da cabeça, pois isso vai facilitar na hora da animação. E presta muita atenção em qual camada você está fazendo essas alterações, beleza? É muito comum a gente se distrair e editar a cabeça na camada do corpo ou vice-versa. Eu gosto sempre de desativar as outras camadas que não estão sendo editadas para evitar se confundir e ter que refazer depois, então presta muita atenção. E basicamente nessa parte é isso, galera. Agora você vai precisar criar uma nova camada somente para os braços, recortar os braços e colar eles nessa nova camada para os braços. Nesse tutorial vamos usar apenas estas 3 camadas, uma para a cabeça, uma para o tronco e uma para os braços. E outro detalhe importante é que precisamos definir também qual camada vai ficar à frente de qual camada. E aqui no Azeprite, a camada que fica em cima fica à frente da camada que está embaixo. E a ordem certa aqui é a cabeça ficar no topo, depois o tronco e depois os braços. E não esquece de ajustar cada desenho da camada. Os braços, por exemplo, mesmo ficando atrás de tudo, precisam estar completamente desenhados, beleza? Prontinho, o primeiro passo está pronto. Nosso Goku já está pronto para ser animado. Criando tag de animação. Agora eu vou duplicar esse frame 11 para começarmos a nossa animação. Já aproveita e cria uma tag para marcar quais frames compõem a nossa animação. No meu caso, a minha animação vai começar a partir do frame 11 e eu já aproveitei para dar o nome nessa animação também. Agora com a marcação feita, vamos começar. Criando o segundo frame.
O frame 12, que é o nosso segundo frame da animação, vamos precisar fazer as pernas se dobrarem um pouco na região do joelho. Então faça uma seleção ao redor de todo o corpo e passe essa seleção cortando por cima da região do meio das pernas, um pouco acima de onde seria o joelho, mais ou menos aqui nessa região que eu selecionei. E após selecionar, desça toda essa seleção um pixel para baixo. E agora faça os ajustes em todos os pixels que ficaram bagunçados. Perfeito, agora na parte de baixo das calças do Goku, nas duas pernas você vai precisar descer elas um pixel para baixo para cobrirem um pouco o sapato do Goku. E deixe elas um pouco mais gordinhas nas laterais, como se estivessem dobrando. Isso vai dar a sensação de que realmente o pano da calça dobrou levemente. Faça isso nas duas calças de Goku. Vai ajustando a imagem sempre comparando com a imagem anterior para perceber os detalhes e se a calça realmente parece estar se dobrando. E não precisa exagerar na hora de aumentar o volume dessa parte da calça. Um pixel pro lado já é o suficiente para deixar esse caimento de calça mais natural. Assim que você terminar de finalizar a calça, você precisa ativar a camada dos braços e da cabeça para fazer os ajustes. Observe se em algum lugar do corpo ficou faltando algum pixel ou está com pixels estranhos. Aqui no meu caso, por exemplo, os pixels azuis dos braços ficaram acima do ombro, então eu apaguei. E ficou faltando pixel no pescoço também que eu precisei adicionar. Não tem segredo, galera, é só comparar com o frame anterior e ajustar tudo que ficar estranho nesse novo frame. Terceiro frame. Vamos criar o terceiro frame e para isso duplique o frame anterior e nesse frame as alterações serão bem simples, basta baixar a cabeça um pixel e os braços um pixel também. Observe se ficou algo estranho, mas no geral é só isso mesmo. E já pode duplicar esse frame para criarmos o próximo frame que será o quarto. Quarto frame. Aqui no quarto frame, na parte do tronco, você pode copiar o tronco que desenhamos lá no primeiro frame completamente. E pode passar todo esse tronco do Goku para o quarto frame, para você não precisar redesenhar tudo exatamente igual de novo, pois o tronco no primeiro e no quarto frame serão idênticos. E aqui, galera, para você copiar um frame é bem simples, posicione o seu mouse exatamente em cima do frame que você deseja copiar. Ele precisa ficar exatamente sobre esse quadrado que tem a bolinha. Então você vai pressionar a tecla Ctrl, essa CTRL logo abaixo aqui da tecla Shift no seu teclado do lado esquerdo. E enquanto você pressiona essa tecla, você vai clicar com o botão esquerdo do mouse e em seguida você vai arrastar esse frame e soltar ele exatamente em cima do frame que você deseja colar essa cópia. Dessa forma você vai passar todo esse frame de um quadradinho para o outro. Mas toma muito cuidado para você copiar o frame exato que você deseja fazer essa cópia. E depois você pode copiar os braços também do primeiro frame, pois aqui eles sobem um pixel, ou simplesmente suba um pixel os dois braços. E novamente, alguns pixels vão ficar estranhos no seu desenho. Observe tudo atentamente e faça os ajustes necessários. E é assim mesmo, galera, o processo de animação. Compare com o frame anterior para identificar pontos que possam ter ficado estranho e vai ajustando tudo. É interessante observar a animação em diferentes distâncias também, para ver se ela está bem fluida. Animando o cabelo, terceiro frame. E galera, nossa animação bruta, por assim dizer, já está pronta, porém precisamos animar os detalhes agora. Então vamos começar pelo cabelo. E aqui precisamos animar as mechas do cabelo para deixar nossa animação ainda mais fluida e gostosa de se ver. E nós vamos começar esse detalhamento pelo frame 3, o nosso terceiro frame das nossas 4 animações. Aqui nessa imagem é o momento onde a cabeça do Goku desce na animação. E nesse frame precisamos curvar todas as mechas do cabelo de Goku para cima. Faça isso uma por uma, sempre comparando com o frame anterior, pois isso vai passar a sensação da resistência do ar empurrando o cabelo para cima quando a cabeça do Goku está descendo. Mas atenção, as mechas do cabelo que ficam em frente ao rosto, não mexa nelas ainda. Vamos trabalhar elas depois. Foque agora nas que estão pro lado de fora do cabelo de Goku.
Animando o cabelo, primeiro frame. Após finalizar o terceiro frame, galera, podemos pular direto para o primeiro frame agora, que vai ser onde a cabeça do Goku vai subir na animação. E dessa vez precisamos fazer o efeito contrário nas mechas do cabelo de Goku. Todas as mechas do cabelo devem descer levemente, como se o vento empurrasse elas para baixo. E isso é muito importante para trazer uma fluidez bacana para o cabelo do Goku. E lembre-se sempre de usar o frame 4 para comparar se o movimento do cabelo está ficando bacana. Faça isso com calma e pause o vídeo se você precisar. Animando o cabelo, franja na testa. Agora sim vamos trabalhar as franjas na frente do rosto do Goku e deixamos elas para o final, pois em alguns momentos elas passam em frente ao olho, então você precisa fazer com bastante atenção essa parte. Mas vai seguir uma lógica bem simples. No terceiro frame da nossa animação, eu vou mover essas franjas para trás 1 a 2 pixels apenas e curvando elas levemente no meio da mecha. E agora vamos pular outra vez diretamente para o frame 1 e vamos mover essas franjas agora de 1 a 2 pixels pra frente. Se você está usando a pixel art do Goku com outlines pretas como eu, você pode ter um pouco de dificuldade para identificar qual pixel é do cabelo e qual é do contorno do olho. Nessas horas, outlines coloridas facilitam demais o trabalho, mas faz com calma e com atenção que você vai conseguir identificar. E sempre passe frame por frame para observar como está ficando o movimento do cabelo. Animando os braços. O último detalhe que precisamos fazer aqui agora é animar os braços, pois eles parecem estar muito duros ainda. E vai ser muito simples, galera. No frame 13, que é o nosso terceiro frame, que é quando os braços descem, nós vamos abrir um pouco os antebraços e os punhos de Goku. E é algo bem singelo mesmo. Selecione essa região do antebraço e do punho do Goku e mova ela um pixel para o lado, como se afastassem um pouco do corpo. Ou seja, o braço direito você vai mover um pixel para a direita e no lado esquerdo um pixel para o lado esquerdo, como fiz no desenho aqui. E depois basta ajustar os pixels que ficaram bagunçados e dar uma afinada também nessa faixa azul do punho de Goku nos dois braços. Isso vai passar a sensação que ele rotacionou levemente seu punho, trazendo um efeito muito suave para esse movimento. Outline colorida. A nossa animação está pronta, galera, na parte da movimentação, por assim dizer. Mas agora precisamos fazer os refinamentos finais dessa imagem. No meu caso, como eu utilizei uma arte com outline totalmente preta, eu vou ter que refazer toda a outline dela para colorida agora. Mas lembrando que isso é gosto também. Você pode deixar a outline toda preta mesmo, se você preferir. Se vocês reparar também, eu dupliquei as minhas animações ali no arquivo. Vocês não precisam fazer isso, beleza? Eu só fiz para poder mostrar para vocês depois um comparativo de como a animação vai ficar quando estiver finalizada com luz e sombra comparada como ela está agora. E basicamente nesse passo vai ser isso, eu vou somente refazer as outlines coloridas mesmo. Então se vocês quiserem pular para a próxima etapa, pode avançar, porque eu já ensinei vocês como fazer essas outlines coloridas no vídeo anterior. Adicionando luz e sombra. Agora, galera, vem a parte mais chatinha, entre aspas, pois essa é a parte mais demorada, que é adicionar a luz e sombra em todo o nosso desenho e em todos os frames da animação. E essa parte não é difícil, ela só é mais demorada mesmo porque precisamos fazer isso para todos os frames. Mas vamos lá. A ideia aqui é a seguinte: lembra que eu pedi para vocês guardarem um frame do Goku finalizado lá no início desse tutorial? Pois é, galera, agora vamos precisar dele para nos basear na hora de aplicar a luz e sombra nessa nossa animação. Então agora use aquele frame do Goku finalizado e pinte o nosso primeiro frame da animação aplicando a luz e sombra nos mesmos locais se possível. E é isso que eu estou fazendo aqui agora, pintando cada cor exatamente como estava no frame de referência. E outro detalhe importante, você precisa pintar a luz e sombra nas camadas separadas também, galera. Se estiver aplicando a luz e sombra no braço, vai na camada do braço e pinta nela. Se for no cabelo, selecione a camada
camada do cabelo. Presta muita atenção agora para você não errar a camada, viu? Aqui na minha pixel art eu vou fazer por partes. Comecei adicionando a luz e sombra apenas no tronco do Goku. E assim que finalizei essa parte, eu já comecei a animar essa luz e sombra apenas no tronco. Isso mesmo, galera. Precisamos animar a luz e sombra conforme o corpo vai se movimentar. Por isso é mais demorada essa parte. Mas a dica é a seguinte: no segundo frame, a luz se move bem pouco para dentro da roupa. Ou seja, precisamos pintar uma luz um pouco maior na roupa do Goku. Mas é coisa de 1 ou 2 pixels apenas. E as sombras vão diminuir também 1 a 2 pixels. Então é um movimento bem sutil dos pixels. E faça sempre comparando com o frame anterior. Assim que essa animação ficar boa no primeiro e no segundo frame, está feito, galera. Porque no terceiro frame você vai repetir exatamente a mesma luz e sombra que usou no frame 2. E no quarto frame você vai usar a mesma luz e sombra que foi aplicada no primeiro frame. Então é só seguir essa lógica que os 4 frames ficarão animados. Lembrando que essa dica vai valer apenas para a parte do tronco do Goku. Agora para os braços, a luz e sombra só vai mudar no terceiro frame da animação, que é quando os braços se abrem. Então nesse frame você vai aumentar um pouco da luz e diminuir um pouco das sombras, somente nesse frame, beleza? E especificamente para a parte dos braços. Já na parte do cabelo, por ele ser mais dinâmico, todos os frames terão um detalhe diferente inevitavelmente. Mas a regra para ele é bem parecida com o que foi utilizado no uniforme de Goku. Nos frames 2 e 3, as regiões com luzes no cabelo diminuem um pouco, que é o momento onde a cabeça sobe. E nos frames 4 e 1, as regiões iluminadas aumentam um pouco, e essa variação é coisa de 1 pixel mesmo, galera, bem singela. E essas regiões claras precisam acompanhar o movimento das franjas. As franjas que ficam no rosto, a parte com luz pode somente acompanhar o movimento mesmo, já que ela se move lateralmente. Como eu disse antes, galera, o cabelo ele é muito mais dinâmico e não fica tão estranho caso o formato das regiões claras e escuras mudem ao longo da animação. Então, pessoal, essa parte da luz e sombra não tem muito como eu passar uma regra exata do tipo coloque exatamente esse pixel dessa cor nessa posição, pois isso é muito particular de cada pixel art e de cada animação. E o máximo que eu consigo fazer nessa parte é realmente dar aquelas dicas que dei anteriormente, específica para cada layer do nosso desenho. E para ajudar eu vou passar frame por frame também de como ficou a minha pixel art totalmente finalizada para você usar de base. Se precisar, pode pausar o vídeo. Mas a dica principal mesmo aqui é que você vá adicionando as luzes e sombras e animando elas aos poucos, comparando sempre frame a frame, como está ficando o movimento, se ele não está ficando estranho e nem exagerado. E esse processo não é difícil, é só mais trabalhoso mesmo, mas no fim o resultado fica extremamente profissional, com a luz e sombra se movendo nas roupas e em todo o personagem conforme ele movimenta. Isso passa demais a sensação de 3D na animação da nossa pixel art e fica top demais. Galera, infelizmente eu não conseguiria passar pra vocês todas as técnicas que dá pra aplicar numa animação de pixel art, porque senão esse vídeo ficaria gigantesco. Tem muita coisa, galera, e a animação em si já começa a entrar um pouco mais na parte avançada da pixel art. Porém, existe um lugar que você pode aprender tudo sobre pixel art, mesmo que você nunca tenha tido contato com essa área antes, ou mesmo que essa aula seja o seu primeiro contato com a pixel art. Eu gostaria de apresentar pra vocês o curso Aprenda a Pixel Art, que é o treinamento mais completo de pixel art do mercado, que te ensina tudo desde o zero até você chegar em conteúdos avançados como teoria das cores, arte para jogos, criação de personagens e principalmente tudo sobre animação. Isso mesmo! No curso você vai aprender tudo o que precisa para dominar a pixel art e criar animações como esta que eu ajudei vocês fazerem do Goku. Imagina você poder criar o Goku lutando, voando ou até soltando um Kamehameha, que insano seria! No curso você vai animar até mesmo um boss de um jogo e ainda pode contar com suporte direto com os professores do curso para você tirar todas as suas dúvidas. Esse foi o curso que eu estudei e que me permitiu evoluir desse nível de arte aqui
para esse outro nível de pixel art e criar diversos monstros e personagens para os meus jogos, inclusive o nosso Goku aqui dessas aulas. Imagina você poder criar a pixel art que quiser ou até trabalhar com isso algum dia. Seria um sonho, você não acha? Então não deixe essa oportunidade passar, galera. Eu vou deixar o link desse curso aqui embaixo na descrição do vídeo para você correr e garantir a sua vaga. E caso você ainda tenha dúvida se vale a pena ou não esse curso, eu vou recomendar esse vídeo aqui para você assistir, onde eu mostro lá na plataforma online tudo que você vai aprender nesse curso. Galera, espero demais que vocês tenham curtido esse conteúdo. Eu vou ficando por aqui. Fique com Deus, forte abraço e até o próximo vídeo. Valeu!